Olá, sou o professor Sandro Dornelles, professor de língua portuguesa. Nossa aula de hoje é sobre a interpretação de textos normativos, normas, leis, regulamentos. Você sabe como ler uma lei? Como interpretar? Vamos lá? Textos normativos. O que são normativos? O que são normas? São os nossos regulamentos, a nossa Constituição, aquilo que rege o nosso dia a dia, aquelas leis que a gente deve obedecer, a gente deve cumprir e aquelas que servem para nos beneficiar também. A escrita, a redação de um texto normativo, ela é diferente de um texto literário, de um texto jornalístico. Então, a aula de hoje é sobre como é que a gente deve interpretar, como é que é escrito esse texto, como é que a gente vai fazer uma carta de reclamação, uma carta de pedido ao Poder Executivo, à Prefeitura, ao Prefeito, ao Governador. Então, esses textos normativos têm uma linguagem diferente, a gente chama de redação oficial. Eles são compostos por artigos, por incisos, mas nós teremos mais aulas sobre isso. Hoje é a nossa aula introdutória. Vamos lá? Tá? O texto que circula no meio jurídico e traz normas de conduta da vida social. Esse gênero caracteriza pelo uso de linguagem genérica, então não é diretamente ao assunto. E tem uma estrutura específica, sendo organizada em títulos, capítulos, seções, artigos, incisos. Tá? Apesar de conter direitos e deveres do cidadão, a regulação se dá de modo intuitivo, pelo uso de verbos no modo indicativo. Essa é a parte mais importante da aula de hoje. Então, não é uma ordem, né, que o verbo no imperativo ele caracteriza uma ordem. As normas, os verbos vêm no modo indicativo. Vamos lá? Modo indicativo presente significa ou assinala um fato que ocorre no momento em que se fala. Exemplo, a campainha toca demais. Um fato passado, mas que reflete um presente histórico. A gente costuma ver isso aqui volta e meia. Raquel de Queiroz falece aos 4 de novembro de 2003, aos 90 anos. Por ser um fato passado, faleceu. Mas quando a gente quer trazer para o presente, a gente redige assim. Uma ação habitual, ando 2 quilômetros todos os dias. Uma verdade universal, a Terra é redonda, embora muitos acham que ela é plana. Fatos futuros, porém não muito. Ligo para você assim que chegar em casa. Com valor imperativo, um valor de ordem, um pedido, façam silêncio. Temos aqui um artigo da Constituição Federal de 88, que é uma norma que todos devem seguir. Até as leis que vêm depois delas, complementares, elas devem seguir o que está escrito na Constituição Federal. Artigo 1º, só lembrando que do artigo 1º ao 9º é ordinal. 1º, 2º, 3º, e a partir do 10º, ou seja, artigo 10, artigo 11, artigo 200. Só como curiosidade para vocês. Tá? Artigo 1º da Constituição de 88. A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados, municípios e Distrito Federal, constitui, percebam que eu coloquei até em destaque aqui, um verbo no presente, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem os fundamentos. Daí vem os seus fundamentos aqui, o mais importante é o emprego desse verbo. Então nós temos soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. Vocês viram que via de lei 13.874, então isso aqui é uma lei complementar que veio depois da Constituição, que veio ou incluir, ou retirar, ou modificar algum assunto, algum tema que já vinha previsto, estava previsto lá em 88. Geralmente geram mais direitos. Tá? Pluralismo político. Parágrafo único. Todo poder emana do povo, verbo no presente, que exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituição. Vocês percebam que a norma jurídica,
que a legislação, os verbos vêm sempre no presente. Então, esse é o assunto mais importante da aula de hoje, não a interpretação da lei, mas a maneira que ela é escrita, como ela é redigida. Vocês percebam que não há a linguagem coloquial, não há abreviação. Então, é a redação oficial, ela deve primar, tá, pela correta aplicação da gramática normativa. Professor, o que é uma gramática normativa? É aquela gramática que vem a previsão de todos os conteúdos da língua portuguesa, aquela que a gente estuda para concurso, aquela que a gente usa na escola. Não, a gramática normativa só vem as regras, ela não vem exercícios, ela não vem dica, ela não vem dicas de concurso. A gramática normativa ela é bem mais completa, ela é bem mais extensa, e a gente até aconselha que todo mundo tenha na sua gaveta, na sua escrivaninha, a vida inteira, tá? Porque a vida inteira a gente vai escrever alguma coisa, uma gramática normativa e um dicionário. Lembrando que o dicionário deve ser o atualizado, porque de 2009 para cá nós temos a nova ortografia, não é mais o acordo ortográfico, é a ortografia oficial vigente no Brasil e nos países de língua portuguesa. Então, uma gramática normativa atualizada e também um dicionário. É um conselho que a gente dá a todos, quem trabalha, quem estuda, devemos ter para consulta. Nós temos um artigo aqui do ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente. A criança e o adolescente têm direito à proteção à vida e à saúde, mediante efetivação de políticas sociais públicas que permitam o nascimento e o desenvolvimento sadio e harmonioso, em condições dignas de existência. Vocês viram que os dois verbos que eu destaquei aqui estão no presente. Tem. Então, por que o tem acento? Mais uma dica para vocês. Na nova ortografia, nós temos poucos acentos diferenciais. E um deles é aqui. Se eu falo ele tem, não tem acento. Se eu falo eles têm, aí tem o acento para diferenciar, porque ele tem a mesma grafia, a mesma pronúncia. Então, esse acento diferencial aqui. Só fazendo um gancho para vocês. Então, vocês viram que o verbo ter está no presente. Mais à frente, o verbo permitir também está no presente, terceira pessoa do plural. Então, vocês perceberam que as legislações, as normas, os regulamentos, as leis, os verbos, eles vêm no presente do indicativo. Então, não são imperativos, não são ordens, tá? Não são pedidos, tá? Vem apenas para esclarecer. A nossa aula de hoje nós vimos o uso dos verbos nas normas, nas leis, nos regulamentos. Espero que tenham aprendido e até a próxima. Fiquem com Deus.